E aí, galera do Humanista? Então, na aula de hoje, eu vou destrinchar, detalhar um pouco mais cada uma daquelas três ligações interatômicas que eu falei na aula da semana passada, né? A iônica, a covalente e a metálica. Eu vou falar um pouquinho a respeito das propriedades desses materiais, né? As características principais que definem macroscopicamente substâncias ou materiais cujos átomos, cujas moléculas, cujos átomos se unem por determinados tipos de ligações de forças interatômicas. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente da ligação iônica e das propriedades dos compostos iônicos. Vamos para o quadro aqui, então? Vocês podem observar, então, só para a gente dar uma relembrada no que aconteceu na semana passada, eu vou novamente montar a estrutura de uma substância iônica. Dessa vez eu vou pegar dois elementos químicos diferentes. Vou pegar o alumínio e vou pegar o oxigênio. Lembrando, ligação iônica é a ligação que ocorre entre metal, com grande tendência a perder elétrons, e não metal, com grande tendência a ganhar elétrons. Então estou colocando o alumínio, que é um metal, o oxigênio, que é um não metal. Vejam, o alumínio é um metal que está na coluna 13. Então repara, coluna 13 termina com o número 3. Então ele tem 3 elétrons no último nível. 2 no primeiro, 8 no segundo, 3 no terceiro nível, que é o último dele. O oxigênio é um não metal que está na coluna 16. Ó, 16. Termina com 6. Então ele tem 6 elétrons no último nível. E o número atômico dele eu não coloquei aqui, mas o número atômico 8. Tá bom? 6 elétrons no último nível. Então veja, um metal com tendência a perder elétrons com um não metal com tendência a ganhar. E qual que é a ideia da ligação química, da ligação iônica ou de qualquer outra ligação interatômica? Cada átomo tem que completar 8 elétrons no último nível, 8 elétrons na última camada. Então veja, só faltam 2 elétrons para o oxigênio completar o seu octeto. Então se ele ganhar 2 elétrons, ele completa 8, ao passo que o alumínio teria que ganhar 5 para completar 8. Isso não vai acontecer porque os metais têm tendência a perder elétrons. Então é mais provável que o alumínio perca esses 3 elétrons para que a sua última camada passe a ser essa. Então ele perde essa camada e a última camada dele passa a ser aquela penúltima, né? Que já tem 8 elétrons nela. Então vamos começar com o átomo de alumínio e formar a ligação entre esses dois caras aí. Então o alumínio com seus 3 elétrons na última camada vai se juntar ao oxigênio, que tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer então? Eu vou pegar, já que o átomo de oxigênio está precisando só de 2 elétrons, maravilha, tem 3 disponíveis aqui no alumínio. Ó. Então, 1 elétron, 2 elétrons. Então, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou 8. Mas sobrou um elétron aqui no alumínio, né? Ele tem que perder esse elétron dele. Maravilha. Vamos pegar outro átomo de oxigênio, então. Oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O alumínio pega este elétron que ele tem aqui, passa para cá. O alumínio perdeu os 3 elétrons dele dessa última camada. Esse átomo de alumínio ficou com 8 na última camada, então. Maravilha. Mas o oxigênio ficou só com 7, porque só tinha um elétron sobrando para o alumínio doar. Fazemos o que, então? Outro átomo de alumínio, com seus 3 elétrons na última camada. Falta um aqui. Tem 3 disponíveis? Perfeito. Pega um elétron aqui e passa para cá. Pronto. O oxigênio completou 8. Mas o alumínio ficou com 2 sobrando. Maravilha, gente. Vamos juntar a fome com a vontade de comer? Vamos pegar um oxigênio que tem 6. 2, 3, 4, 5, 6. Falta 2 para ele completar 8. Que coincidência danada, né? Tem 2 elétrons sobrando aqui no alumínio. Olha que maravilha. Parece que foi combinado, né? E foi mesmo. A natureza é perfeita nesse ponto, né? Passou os 2 elétrons ali. Este alumínio perdeu os 3 elétrons da última camada, que passou a ser essa daqui a última, com 8. E o oxigênio completou 8 elétrons também. Olha como fica a configuração eletrônica deles agora. O alumínio, cada átomo de alumínio perdeu 3 elétrons. Na semana passada eu comentei que quem perde elétron fica positivo. Perdeu 3 elétrons, ficou Al mais 3. Virou um íon de carga positiva. Cada átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Comentei na semana passada que quem ganha elétrons fica negativo. Como ele ganha 2 elétrons, então, oxigênio menos 2. E olha como ficou a configuração eletrônica desses íons agora. O alumínio, que tinha 3 elétrons na última camada,
Cada um deles perdeu esses 3 elétrons, a última camada passou a ser essa. Olha a configuração eletrônica, 2, 8. 8 na última camada. Perfeito. O átomo de oxigênio, que tinha 6 elétrons na última camada, precisava ganhar 2. Ganhou 2 cada átomo de oxigênio. Olha o que aconteceu com a configuração. 2, 8. Cada um completou o seu octeto. Íon de carga positiva com íon de carga negativa acontece o quê? Os opostos se atraem. Força de atração entre íons de carga oposta, essa é a ligação iônica. Não é essa transferência de elétrons que a gente chama de ligação iônica não, viu galera? Muita atenção. A ligação iônica é a força de atração entre esses íons de carga oposta aqui. Tudo bem? Juntei esses 2 íons, Al e O. O que a gente faz com as cargas? A que está em cima do alumínio vai para o pé do oxigênio sem o sinal positivo, então fica um 3 lá no pé do oxigênio. A que estava em cima do oxigênio vai para o pé do alumínio sem o sinal também. Então a fórmula desse composto iônico, Al2O3. Veja, eu tanto posso raciocinar esses números do pezinho, esses índices que estão aqui, por essa troca de número como eu fiz, o que está aqui vem para cá, o que está aqui vem para cá, mas olha se não faz sentido em relação ao que eu estou olhando aqui em cima. Eu usei 2 átomos de alumínio, Al2. Usei 3 átomos de oxigênio, O3. Al2O3. Qualquer que seja a forma que você raciocinar, vai funcionar. Comentei na semana passada que os compostos iônicos, os átomos que se unem por ligação iônica, não formam moléculas. Então não tem molécula de óxido de alumínio. É um aglomerado iônico. De que forma que esses íons se aglomeram? Um íon negativo cercado de íons positivos. O íon positivo cercado de íons negativos. O negativo cercado de positivo. O positivo cercado de negativo, para frente, para trás, para cima, para baixo, em todas as dimensões, formando um aglomerado, um agregado iônico. Não é molécula. Não tem molécula quando eu formo ligação química entre átomos que se unem por ligação iônica. E sim, agregados ou aglomerados iônicos. Fechou? Só em termos de definição, olha o que a gente tem ali no quadro. Íon. O que é um íon? É um átomo eletricamente carregado. Então eu tenho um átomo neutro, átomos têm o mesmo número de prótons e de elétrons. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele adquire carga positiva ou negativa. Se ele perder elétrons, ele vai ficar positivamente carregado e vai receber o nome de cátion. Então, cátion é um íon positivo. Se ele foi formado, esse íon foi formado através do ganho de elétrons, então eu tinha um átomo neutro que ganhou elétrons, virou um íon negativo, que eu vou passar a chamar de ânion. Ânion é um íon de carga negativa, que se forma pelo ganho de elétrons. Cátion, íon positivo pela perda de elétrons. Ânion é um íon negativo formado pelo ganho de elétrons. Forma-se quando eles ganham elétrons. Já que elétron tem carga negativa, isso é muito importante que vocês percebam. Daí derivam algumas propriedades dos compostos iônicos. As substâncias iônicas, quando se formam, macroscopicamente a gente pode observar algumas características principais desses materiais, dessas substâncias. Algumas dessas propriedades importantes são derivadas, ou todas elas basicamente, derivam da característica desse aglomerado iônico, da característica desse agregado iônico. A primeira propriedade que a gente vai ver é que são sólidos à temperatura ambiente. Por que são sólidos à temperatura ambiente? Porque íons de carga oposta se atraem com uma força muito grande. Então a intensidade da atração entre íons de carga oposta é muito grande. Se eles estão atraídos uns aos outros com uma intensidade muito grande, é mais difícil separar esses íons. Se é mais difícil separar esses íons, mais energia eu tenho que fornecer para separá-los. Quanto mais energia eu vou fornecer para separá-los, maior será a dificuldade de fazê-lo. Então a tendência é que eles fiquem sólidos à temperatura ambiente. Existem exceções? Claro que existem exceções. Existem alguns compostos iônicos que à temperatura ambiente são líquidos. Não é objeto de estudo para ensino médio, não é objeto de estudo para Enem. Então vocês vão ficar com a regra geral que eles são sólidos à temperatura ambiente pela grande força de atração entre íons de carga oposta. Quando eles são submetidos à tração, quer dizer, se eu aplico uma força
sobre um composto iônico, eles não vão envergar como uma barra de ferro. Eles vão quebrar. Então eles são sólidos quebradiços. Vocês podem observar isso quando vocês pegam um pedaço de giz. Esse giz que os professores usam no quadro negro ainda, né? Aquilo é um composto iônico. Se você pegar aquele giz e submetê-lo a uma tração, tentar envergá-lo, ele não vai dobrar, ele vai quebrar. Então são sólidos quebradiços. Quando a gente for falar de ligação metálica, eles vão observar que os metais, diferentemente dos compostos iônicos, não têm essa propriedade não. Eles envergam, né? Eles são maleáveis, são dúcteis, eu consigo manipulá-los de uma forma muito mais fácil e tranquila do que eu faço com o composto iônico, tá bom? Iônicos, então, são sólidos quebradiços, não resistem à tração quando submetidos a ela, quebram, se rompem. Em linhas gerais, são solúveis em solventes polares, como a água, por exemplo. Então, um exemplo aí de um solvente polar, água, o mais comum deles, né? Que a gente quase sempre usa como exemplo. Então, são solúveis em água. Professor, mas tem um monte de exemplo de composto iônico insolúvel. Beleza. Quando o coronavírus deixar e a gente voltar às aulas presenciais, vocês vão ver, quando formos estudar as funções inorgânicas, nós vamos falar alguns exemplos de substâncias iônicas, né, de compostos iônicos que são insolúveis em água. São algumas exceções, mas via de regra, por eles serem íons de carga oposta, essas cargas positivas e negativas geram polos, e a água é capaz, então, de se agregar em torno desses íons positivos e negativos, já que a água é polar, então ela tem partes positivas e negativas nela. Quando a gente for ver ligação covalente, vamos estudar isso. Então ela é capaz de dissolver compostos iônicos, como sal de cozinha, por exemplo. Se você tenta dissolver sal de cozinha em água, facilmente isso acontece. Justamente pelo fato da atração entre os íons de carga oposta ser muito alta, muito elevada, eles são atraídos muito fortemente, isso significa dizer que eles têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Ou seja, muita energia necessária para fazer com que um composto iônico derreta e muita energia necessária para fazer com que um composto iônico evapore, passe para o estado de vapor. Por quê? Íons de carga oposta estão fortemente atraídos uns pelos outros, e para que esse agregado iônico possa passar para o estado líquido, aqui eu estou com um cristal iônico no estado sólido. Para isso aqui passar para o estado líquido, eu tenho que separar esses íons de carga oposta. Eu tenho que fornecer uma quantidade de energia que seja suficiente para separar íons que estão atraídos fortemente por força eletrostática. Para separar esses íons, muita energia tem que ser dada. Se eu dou muita energia, porque a força de atração é muito grande, significa dizer que a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão é muito alta. O sal de cozinha, por exemplo, se eu quiser derreter sal de cozinha, eu tenho que elevar a temperatura dele para cerca de 800 graus centígrados. Se eu quiser fazer com que o sal de cozinha líquido passe para o estado de vapor, eu tenho que elevar a temperatura para cima de 1000 graus. Então, temperaturas de fusão e de ebulição elevadas, via de regra, para os compostos iônicos. Não são bons condutores de calor, galera. Para uma substância conduzir calor, o material tem que ser facilmente, os átomos ou os íons que o compõem tem que vibrar. Vibrar para ir transmitindo essa energia térmica ao longo do material. Como a força de atração entre esses íons de carga oposta é muito intensa, quando eu vou aumentando a temperatura, eles dificilmente vão começar a vibrar. Dificilmente mudam o seu estado vibracional para transmitir essa vibração para íons adjacentes e transmitir a energia térmica nesse sentido. Então não são bons condutores de calor. Demoram muito para esquentar, demoram muito para esfriar. Pensa nas panelas de pedra. São feitas de compostos iônicos. Ela custa esquentar e depois que esquenta, custa esfriar. Isso significa que o material não conduz bem o calor. E por fim, são condutores de eletricidade muito bons quando no estado líquido ou quando dissolvidos em solventes polares como a água. Mas são isolantes elétricos no estado sólido. Vamos entender isso daqui? Para que eu tenha condutividade elétrica, eu preciso ter duas coisas, uma dessas duas. Ou íons em movimento, ou elétrons deslocalizados. No caso dos compostos iônicos, eles são formados por íons de carga oposta, que no estado sólido, esses íons estão parados. Cargas elétricas paradas não são condutoras de corrente elétrica. Eu não consigo estabelecer uma corrente elétrica com cargas elétricas paradas. Então, são isolantes elétricos no estado sólido. Não conduzem bem eletricidade no estado sólido. Porém, se eu pego esse composto iônico e dissolvo na água, o que a água faz com esses íons que estão agregados aqui? A água separa esses íons
e permite que eles se movimentem ao longo do líquido. Íons em movimento, ou seja, cargas elétricas positivas e negativas em movimento, eu tenho a possibilidade de conduzir corrente elétrica. Eu vou formar aí um eletrólito, no caso, que é um composto iônico dissolvido em água. E se eu fundir esse composto iônico, ou seja, se eu esquentar esse composto iônico até ele derreter, o que acontece durante a fusão? Esses íons também vão se separar. Eles se separam uns dos outros e no estado líquido passam a ter liberdade para se movimentar. Bom, íons com liberdade para se movimentar significa cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas em movimento, quando submetidas a uma diferença de potencial, podem migrar todas numa mesma direção e no mesmo sentido, criando aí uma corrente elétrica. Então são bons condutores de eletricidade no estado líquido e dissolvidos em água e maus condutores no estado sólido. São isolantes no estado sólido. Bom, na aula de hoje então a gente viu um pouquinho a respeito das substâncias iônicas e de algumas características, propriedades macroscópicas dos compostos iônicos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre ligação covalente, ligação metálica e das características dessas substâncias. Essa aula será dada na semana que vem. Conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado.